Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE. Análise da análise. Vamos falar sobre o jogo do Fluminense Internacional. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, aqui está o texto da análise, né? Análise. Fluminense volta a jogar bem, tem vitória convincente e cria alternativa com dois centroavantes. Flu se reinventa sem áreas, sem Ganso e áreas e derruba a invencibilidade de 10 jogos do Inter. Por Thiago Lima. Vamos pontar aqui uma coisa. O Flu não voltou a jogar bem. O Flu só teve um primeiro tempo razoável. E que aconteceu o que aconteceu, né? O gol, por exemplo, é uma clara situação de que o Samuel Xavier, e isso, novamente, segundo informação do Gabriel Amaral e do Fio, do Que Jogada, e o Fio conhece muito bem o Samuel Xavier, ele teria chutado pro gol e o Cano teria realmente tocado ali a bola para realmente entrar pro gol. Ou seja, o primeiro gol do Fluminense não foi uma criação do Fluminense. Foi uma situação que realmente se deu, que acabou originando o gol do Fluminense. Agora, se fosse pela vontade do Samuel Xavier, não seria gol. Entende? O primeiro tempo foi bem. Eu gostei do primeiro tempo. O primeiro tempo foi convincente. Agora, o segundo tempo, com essa queda de rendimento e com o Internacional muito mais fechado do que antes, realmente demonstrou as falhas que o Fluminense tem, mesmo com esse esquema de dois centroavantes. Claro, só não foi dois centroavantes, né? O esquema original do Fluminense é com 3 atacantes e o esquema do que ele jogou foi com 2 atacantes, sendo que o Lelê algumas vezes voltava para fazer uma função, às vezes o Cano voltava, muitas das vezes, quer dizer, às vezes não, muitas das vezes o Cano voltava e às vezes o Lelê voltava. Mas não era 100% dois centroavantes. Era um esquema de realmente 4-4-2, mas não era dois centroavantes como que a gente vê normalmente em outros jogos. E de fato, né, o Flu se reinventou sem um Ganso e áreas, mas não precisava se reinventar dessa maneira. Visto que o próprio Danielzinho estava no time e dava para ter sido colocado logo no início do jogo. Visto que ele já sabe como que é o esquema do Diniz, ele estava disposto a jogar, porque ele já vinha jogando no Bahia e estava tudo certo para ele voltar e ele não voltou. Quem te viu, quem te vê. O Fluminense apagou a atuação horrorosa que aterrorizou a torcida contra o São Paulo e deu uma boa resposta semana depois. Cara, eu vou falar o seguinte, eu sei que isso aqui não é uma pergunta, mas eu vou colocar numa pergunta. Não apagou, tá? Não é porque realmente venceu que apagou. Quer apagar, vai ter que disputar o título. Tem que ter sinal de disputar de título. Cara, um time disputando um título, como por exemplo uma Libertadores, uma Copa do Brasil, nesse caso aqui agora não, mas e um Campeonato Brasileiro, faz com que os torcedores nem liguem pro que está acontecendo. Então, essa derrota que foi pro São Paulo, que já podia estar na frente do Flamengo e do Grêmio, faz com que a gente não esteja justamente em primeiro, segundo e terceiro lugar. São importantes posições. Ou seja, não apaga. No último jogo, no domingo do Maracanã, o time derrubou a invencibilidade de 10 jogos do Inter, venceu por 2-0 com autoridade e mostrou que aquele futebol bonito que encantou o país alguns meses atrás ainda está lá em algum lugar. Não mostrou isso. Sabe, as pessoas querem ver justamente aquele futebol sendo construído, bem bonitinho, e os 2 gols não foram justamente disso. Um gol foi justamente com o chute errado do Samuel Xavier, que o Cano só deu um toquezinho para entrar, mas não foi uma jogada realmente intencional do gol.
E o segundo foi o gol de escanteio, que é normal. Que não tem nenhuma coisa que realmente canta para isso. É bom, é interessante, é importante, é gol, mas é isso. Sempre que eu falei do River, né? Eu sempre falo do River em todas as situações. Vou falar aqui. Ainda está longe daqueles apresentações de gala como o 5-1 sobre o River, o 4-1 na final do Carioca contra o Flamengo, ou o 7-0 em cima do Volta Redonda. Muito longe. Muito longe. Mas eu acho que vai. Eu acho que com tudo que eu tô vendo, ainda mais o Marcelo tendo uma continuidade legal e não se machucando, não se lesionando, vai ajudar o Fluminense muito. Claro, eu acho que a gente tem que poupar muito o Marcelo nos treinos. Tá? Eu pouparei muito mais o Marcelo nos treinos e falaria assim, olha só, você vai simplesmente pegar leve, porque você não tem mais aquela perna boa, mas você vai estar sempre no jogo. Até agora, o Fluminense só perdeu uma vez com o Marcelo em campo, que foi contra o São Paulo. Mas mesmo jogando sem Ganso e Arias, dois titulares absolutos e destaque do time, os dois melhores, né? O Fluminense botou o Inter na roda no primeiro tempo e só administrou na etapa final. Não só administrou. De fato, ele teve uma queda de qualidade imensa. Imensa. Sabe? Uma coisa é você falar que não, ele fez intencionalmente isso. A outra é justamente falar que justamente, de um lado você tem a queda de qualidade, que teve queda de qualidade e muito isso por conta de falta de substituição, porque os jogadores estavam visivelmente cansados. E do outro você tinha uma subida de qualidade do Inter. Então, ficou meio a meio. Se realmente no primeiro tempo o Fluminense estava muito mais acima, muito pela escolha do Ener Valencia como titular, no segundo tempo, com a saída dele, o Internacional que estava assim, ficou assim, igual, sem possibilidade de fazer gol. Ou seja, não administrou. O Inter que realmente começou a igualar o jogo. Mas para meter gol, você tem que desigualar em favor de você. E o Inter nunca chegou nisso. Para jogar sem seus dois principais amadores, Fernando Diniz mudou a formação e surpreendeu ao montar o time com dois centroavantes. Não surpreendeu. Ele já tinha feito isso em vários jogos. Não surpreendeu. Ele já fez isso até mesmo com o próprio Bahia. Surpreender é justamente assim, ó. Não acontecia isso e agora acontece. Não é assim que funciona. O artilheiro Cano, obviamente, junto com o Lelê. Se o Inter esperava marcar um ponta, bateu cabeça a ver um atacante atuando dentro da área. Não esperava não. Já vinha sendo visto isso dentro de outros jogos. O próprio Bahia sofreu com isso e nada mudou. Então não surpreendeu. Não foi justamente o Mano Menezes falar assim, nossa, que interessante, dois. Não, ele já tinha visto isso. Ele já tinha visto essa mudança. Só que ao invés de ele colocar um cara para realmente defender mais uma ponta, ele colocou um Ener Valencia que não botava nunca. Então o erro foi justamente da escolha do Mano Menezes de colocar o Ener Valencia, que não era para ter colocado. Se fosse colocar outro jogador, seria uma outra situação. Mas é isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais em questão de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e se lembra, né? YouTube Live, pra quem não sabe, eu tô fazendo YouTube Live às 21 horas, então te espero lá e tomara que vocês gostem, tá? Sempre com diferentes temas. Vamos voltar ao vídeo. Para jogar, e aí, vamos pular aqui. Aqui vale, abrindo um parênteses. Tecnicamente não foi uma boa atuação de Lelê, que errou passes, domínios e algumas jogadas. Até foi engraçado que o que a Bebel fez no Fluminense nas finais, o Lelê fez justamente ali. Parece que Bebel e Lelê é uma dupla romântica, né? Só pode ser, de erros.
mas o atacante foi importante taticamente, dando mais presença da área. A bola do primeiro gol, por exemplo, foi cruzada tendo ele de referência e dando também opções de ligação direta em velocidade, algo que Cano não consegue dar. Ele tem sua importância tática. Agora, a importância tática vale a pena com os erros que ele fez? Isso é importante perguntar. Ele ainda voltava a todo momento para ajudar na marcação e dar combate na primeira linha, fazendo com que o Cano não precise voltar. É isso que eu farei sempre. Na minha concepção, se é para voltar o Ganso e não o Cano. Tanto que o Cano, quando ele volta menos, ele mete mais gol. Ele se esgotou fisicamente no segundo tempo e quando já não tinha mais pernas, errou lances que irritaram a torcida. Diniz poderia ter colocado John Kennedy bem mais cedo do que os 43 minutos. E isso novamente me coloca justamente esse parêntese de que o Diniz, ele não está pensando muito, tá? Eu acho que ele poderia ter trocado, ele só trocou 2 peças, ele não trocou mais peças, ele poderia ter colocado alguém para realmente reduzir um pouco essa velocidade no jogo, como o Danielzinho. Ele não fez isso. Ou seja, ele de fato não está focado no Fluminense por conta disso. Mas vale ter mais paciência com ele. Até quando? Além da dificuldade natural para qualquer atleta que não faz categoria de base, ainda parece ser daqueles jogadores que sentem psicologicamente as vaias. Ué. Mas é isso, cara. Se você quer jogar num time grande, você vai ter que sentir justamente isso tudo. É complicado, cara. Você quer ganhar mais, então você vai ser cobrado mais. Você quer ganhar menos, você vai ser cobrado menos. É isso que acontece na vida real. Entendeu? Ele já mostrou alguns jogos, como América Mineiro e Goiás, que pode ser muito útil. Fecha parênteses. Tá bom, mas não é assim que funciona na vida. Caramba, ainda tem isso tudo aqui, beleza. Com o Lelê na área. Samuel Xavier e Lima, que flutuavam dos dois lados, que pareciam para explorar o espaço na ponta direita. Nem Samuel Xavier, né? Mas o Lima de um lado, o Keno do outro. Esqueceram do Keno. Esqueceram do Keno, que foi o melhor jogador em campo. Que parecia para explorar a ponta direita. Foi assim que eu saí o primeiro gol, com o lateral pisando na área e batendo cruzado para servir o Cano aos 24 minutos. Não foi servir o Cano. Ele chutou. O Cano somente tocou para a rede, só isso. Essa foi uma das 4 chances de gol que o Fluminense teve no ótimo primeiro tempo. O primeiro tempo para mim foi muito bom, tá? As outras foram o chute definido de Keno aos 5 minutos, quando ele poderia ter feito o passe, ele deveria ter feito. A bomba de Marcelo após tabela com ele aos 38, nesse caso não foi nem após tabela, mas sim uma situação que o Marcelo viu como oportunidade. E o gol de Martinelli no minuto seguinte, em jogada ensaiada de escanteio. Sim. O Fluminense volta a ter mais posse de bola do que o adversário, isso é interessante. Defensivamente, a equipe também esteve quase perfeita na etapa inicial. Sai para o intervalo sem sofrer susto do Inter, que até então tinha dado só uma finalização, muito por conta do desempenho fraco do Ener Valencia. E aqui vale abrir novo parênteses. A segurança na saída de bola com o André, que não estava contra o São Paulo, é outra história. Como joga esse garoto? Fecha parênteses. É um bom jogador, tá? É um ótimo jogador que qualquer time queria ter. O segundo tempo tricolor foi muito mais burocrático, até pela pouca oxigenação ao Diniz ao não usar substituições. Olha só o que eu falei. O Fluminense só levou perigo uma única vez em enfiada de Keno para Lelê, chegando, batendo e parar no goleiro John aos 24 minutos. Olha só como que eu falei. Foi uma queda de desempenho do Fluminense com uma elevada situação. Mas agora, para fazer o gol, você tem que desequilibrar um pouco. E não aconteceu isso tudo. Do outro lado, o Mano Menezes mexeu, reorganizou o meio campo e deixou o Inter mais perigoso. Mas o Colorado só teve 2 chances de gol, uma de chute de Rômulo na entrada da área, por cima do travessão, aos 17, e a bicicleta do alemão na trave aos 34. Cara, essa bicicleta foi interessante, foi linda do alemão. Além da atuação convincente no primeiro tempo, há 2 favores que serem comemorados. Primeiro, sem tomar sufoco, o Fluminense voltou a terminar o jogo sem sofrer gols depois de 11 partidas. A última vez havia sido no 0-0 no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E o segundo,
o resultado dá uma certa paz para o início da jornada dupla de Diniz, desde que assumiu paralelamente o comando da seleção. Não vou aumentar mais nada não. Com a vitória, o Fluminense vai à frente, 4 pontos, e vai falar um monte de coisa aqui. Dito isso, bom texto. Faltou pontuar mais a questão do Keno, que para mim foi o melhor do jogo, mas tudo bem. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo para você, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais que eu vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E faltou o Keno, são os tricolores.